Rezende, daqui a pouco, Júnior Brasil, você vai vir com o seu comentário definitivo, mas primeiro, apenas 2 Twitter da galera aqui, ó. Ô, Damião, diga. Deixa eu só responder o José Anselmo, que na hora... Você estava respondendo e parou, hein? aí não deu para responder. O José Anselmo, a questão é o seguinte, o presidente Sérgio Sete Câmara falou que era um ano de organização, de organizar a casa, enxugar a folha, que ia ser um ano realmente mesmo ele pensando em títulos, mas com uma postura diferente. Então eu entendo que o Atlético optou pela política do pé no chão, e isso acaba que gera um impacto no time, não há a menor dúvida com relação a isso. E entendo sim, o Atlético pode se reforçar no decorrer aí do campeonato, é uma necessidade, a gente entende isso também, que precisa de alternativas também para o banco, porque hoje você não tem um substituto, um camisa 9, talvez o Carlos eu fico na dúvida se vai ser a solução, então precisa de investimento, mas o Atlético já anunciou, a prioridade esse ano é uma política diferente, só que é uma coisa consciente, diferente de outros momentos difíceis que o Atlético já passou. J5 Prime, 10 sem juros de R$ 79,90, só na Ricardo Eletro. O Alexandre está dizendo aqui que é fã do nosso trabalho. Obrigado, viu, Alexandre? Alexandre Mussum, de São José da Lapa. Esse Arouca é fraco, ele não dava opção de passe no meio, faltou demais o Adilson. Pergunta aí pro Júnior Brasil, Damião, se ele tem espaço no Galo. Ele tá falando do Arouca, Júnior Brasil. Ô Mussum, espaço ele tem sim, não tenho a menor dúvida de dizer isso, está muito longe de ser aquele Arouca que a gente já viu, o Arouca dos melhores momentos, o Arouca que jogou muita bola, realmente ele está devendo, ele há muito tempo não faz uma grande partida, esse ano nas oportunidades que teve, ano passado ele acabou jogando pouco, por isso a gente tem que ter um pouquinho mais de calma com o Arouca. Contudo, eu concordo plenamente com você, falei antes, falei durante, Adilson faz muita falta, precisa daquele cara proteção, muita gente fala, o cão de guarda, aquilo que o Donizete já fez em alguns momentos, quando saiu o Atlético ficou muito perdido porque não conseguiu encontrar um jogador que fizesse essa função e trouxesse até mais tranquilidade para a defesa. Falta esse cara, eu concordo com você. E Arouca e Elias acabam que não geram essa proteção, porque o Elias, o torcedor tem que entender, ele não faz a função de volante, ele joga praticamente como um meia. A gente vê o Elias chegando a todo momento, quase fez gol, ele joga muito adiantado, e aí sobra o pepino na mão do Arouca, isso não é legal. Já o Adilson, por ser um primeiro volante, um volantão, um cara que fica mais, não se expõe tanto, ele é mais consciente com relação ao quesito marcação, melhora a situação defensiva. Eu penso como você, para mim Adilson é titular. 7h26, Supermercados BH. Andro, tá no bairro Maria Gorete, tá perguntando aqui se você é a favor da manutenção do técnico Thiago Largue. Ô Leandro, um grande abraço para você. No primeiro momento que o Atlético ficou sem o Oswaldo, claro, a gente é a favor primeiro do Cuca, depois do Abel, e infelizmente a gente vive uma entre-safra que estão despontando muito mais treinadores que não eram a bola da vez. Vamos pegar aí o Carille, que foi campeão, Zé Ricardo e tantos outros. E a gente tem que entender que alguns treinadores, eles estão se apagando. Por exemplo, Vanderlei Luxemburgo e tantos outros que a gente não tem muita expectativa de que eles venham e sejam soluções. Uma geração já praticamente já foi embora, o Muricy parou, não quer mais, Leão você não cogita, Celso Roth você também não cogita, alguns caras que perderam espaço. Então, num primeiro momento, a opção era para chegar um cara experiente, um cara que fosse solução, um cara que não fosse contestado pela torcida. Essa foi minha ideia inicial, só que não tem muita opção. Wagner Mancini, Jorginho, e aí de repente o Thiago Largue mostrou competência, mostrou inteligência, adotou uma estratégia que é compatível com os jogadores que ele tem, que era jogar atrás da linha da bola, partir para os contragolpes, sair de trás na velocidade, com o Eric, o Guedes, até o Otero, ele conseguiu fazer isso, e hoje aquilo que a gente falou, hoje estava um Atlético diferente, foi um Atlético diferente. Então o Largue está mostrando que ele é um cara que merece essa chance, e o principal, o grupo de jogadores está abraçando o Largue, o treinador, e com isso fica uma situação mais tranquila, porque quando o grupo de jogadores tem resistência, nem sempre dá certo. Então, no momento, por todo esse caldeirão de circunstâncias que eu te falei, hoje eu sou a favor do Largue.
Ô Álvaro. 7 horas com 29 minutos, você quer passar aí a renda, meu amigo Cláudio Rezende? É isso aí, saiu a renda aqui, Damião, 3.096, 3.096. Público pagante, o público presente, 3.666, 3.666, por uma renda de R$106.125. 106.125, agradecendo aqui o Fernando Luiz, que é da administração do estádio, da prefeitura de Juiz de Fora, que nos gentilmente passou a renda aqui do jogo. Daqui a pouco vamos posicionar, viu, Damião? Do lado do ônibus, aí eu volto com o Bruno Azevedo, com a zona mista, com algumas entrevistas na grande resenha esportiva, Damião. Tá combinado, Cláudio, 7h29. Agora o comentarista Júnior Brasil, em nome de Claro, com seu comentário sobre o jogo, esse empate do Galo, 1-1 com o Tupi, em Juiz de Fora, Júnior. Valeu, Damião. Grande abraço aí pra você que brilhantemente coordenou aí essa jornada. 1-1, Tupi 1, Atlético também 1, jogo da 8ª rodada no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora. O Atlético poderia ter se dado melhor, poderia ter vencido, mas a gente também tem que enaltecer o mérito do Tupi, do goleiro Vilar, que foi o melhor em campo, e o Tupi, que adotou uma estratégia dentro de uma realidade, encarando um adversário mais forte, jogou atrás. Dessa vez a situação se inverteu. O Atlético, que vinha jogando nos contragolpes, partiu, foi para cima, e o Tupi respeitou o Atlético dentro daquilo que é o seu limite, dentro daquilo que o Tupi podia fazer. 1-1, o Atlético, se tivéssemos que ter um vencedor, já havia falado isso há pouco e vou repetir, seria o Atlético, mas o empate acabou ficando de bom tamanho. O Atlético pecou nas finalizações, foi muito ansioso, se precipitou em alguns momentos, e o goleiro Vilar fez toda a diferença em favor do Tupi. No primeiro tempo, o Atlético teve boas chances, 5 oportunidades contra apenas o gol do Tupi. O Tupi jogou tão nitidamente no contragolpe que só saiu aos 16 minutos e fez o gol com o Vitinho. O resto ficou todo atrás. De vez em quando, o Afonso, o lateral, aparecia tentando incomodar o Fábio Santos. Muita gente perguntando, e o Maidana? Acho que foi legal o Maidana, discreto. Não dá para falar que ele comprometeu em algum lance, porque não comprometeu. Teve vacilo da defesa? Teve sim, principalmente no gol que o Atlético sofreu. Mas também não dá pra gente virar e crucificar ninguém, teve isso, aquilo. Foi uma falha, eu acho que mais coletiva, no momento que não conseguiram se livrar da bola. O Atlético, hoje, com uma estratégia diferente, e é legal também o Atlético ter esse tipo de consciência, porque não dá para sempre ter uma estratégia de jogar atrás e nos contragolpes. Dependendo de cada adversário, você adota um esquema. E hoje foi um Atlético que foi mais agressivo, um Atlético que saiu mais do jogo, um Atlético que acabou pecando em alguns momentos porque se expôs também, deu mais espaço. Talvez se tivesse com Adilson, poderia ter um pouco mais de tranquilidade, mesmo com esse esquema mais ofensivo, esse esquema que o Atlético ocupava mais o campo adversário. Talvez com Adilson a tranquilidade fosse maior. O Tomás Andrade, para mim, ficou devendo, hoje não apareceu, e toda a compreensão para com ele, normal, porque o cara está voltando, ele iniciou uma adaptação agora, fez um trabalho separadamente, então toda a calma com o jogador, e não tem essa, porque ele fez grandes e sensacionais 8 minutos, que teria que ter agora 90 minutos em alto nível. Então tem que ter calma para que o jogador possa se adaptar, para encontrar sua função, seu posicionamento, e a partir daí ele acabar acontecendo no futebol. Mas foi um Atlético que começou de forma bem objetiva, solta, se impondo, ocupando espaço. Até os 15 minutos teve 3 boas oportunidades, chance com o Ricardo Oliveira. E falar no Ricardo Oliveira, aos 9 minutos, ele perdeu uma chance que foi algo assim incrível. É troféu Mostela mesmo. Ele na cara do gol, ele foi com muita tranquilidade, se não me engano foi até uma penalização com o pé esquerdo e acabou furando, estava na cara do gol. Se ele dá um biquinho na bola, se tivesse sido de bico e não virado o pé, ele teria feito gol com toda certeza. Então foi um Atlético que teve bons momentos. O Eric bem, o Guedes bem, o Atlético envolvente, o Atlético pressionando e o Tupi tentando ir nos contragolpes. Teve espaço, mas não conseguiu aproveitar. Contudo, aos 16 minutos, como eu disse, a defesa bateu cabeça e Vitinho fez Tupi 1-0 aqui com ele, o dono do gol. Mário,
Olha a bola na grande área, com a zaga corta, tira, afasta o perigo, ela volta a favor ainda da equipe do Tupi. Lançamento de bola na entrada da grande área, voltou para o setor esquerdo, dominou o Vitinho, vai bater pro gol. Caixa! É do Tupi! Vitinho! Na entrada da grande área, de perna esquerda, bateu o rasteiro no canto do Vitor e ela entrou no fundo do barbante. Olha o gol. Aos 16 minutos da etapa primeira. Vitinho com a perna esquerda guardou. Para o Tupi, 0 pro Galo. Emerson Pancieri. No bate-rebate, Caixa, ali na intermediária. Teve o Reis também, a participação, tudo isso depois da falta assinalada a favor do Tupi. A bola sobrou para ele. Vitinho, esse foi o primeiro gol do jogo. Depois disso, o Atlético se desorganizou, passou a não conseguir apresentar um bom futebol. Não foi legal, o Atlético ficou desorganizado, confuso. Não funcionou depois de tomar o gol. O Atlético não se acertou mesmo. Teve até um pouco depois dos 30 minutos um ótimo momento com o Elias. Ele fuzilou e o goleiro Vilar fez uma ótima defesa. O Atlético, como eu disse, em função disso, deu muito espaço, deu muito campo para o time do Tupi, e um jogo que ficou perigoso no primeiro tempo. Eu cheguei a falar isso. Pedi mudanças, que essas mudanças acontecessem. Veio o segundo tempo e foi um segundo tempo que mudou, não só um pouco na atitude das duas equipes, um estilo de jogo diferente, um estilo de jogo mais aberto. Tanto que o Atlético no segundo tempo teve 8 chances contra 4 do Tupi. O Tupi incomodou mais, o Tupi saiu mais para o jogo. O Andrade não funcionava. A mudança que eu gostaria de ver seria a entrada do Casares no lugar do Andrade. Você podia entrar com o Luan também no lugar do Érico, o Guedes ir para a esquerda e o Luan pelo lado direito, que a coisa estava bem armada, até porque esses homens da frente, mesmo tendo cada um certo substituto, a movimentação desses jogadores do Atlético é muito grande. Eles não guardam posição, eles invertem o tempo inteiro. Então foi um jogo mais aberto, só que o Atlético com muita ansiedade e ainda, mais uma vez, esbarrando no goleiro Vilar, que fez pelo menos 2 ótimas defesas. Teve uma com o Ricardo Oliveira, depois teve com o Roger Guedes, que para mim estava funcionando mais que o Érico. O Érico, a sensação que a gente teve foi que ele cansou. Do outro lado também o Reis exigiu uma ótima defesa do Vitor. O Vitor apareceu depois com o Léo Costa, perto do fim do jogo. O Vitor também foi exigido, acabou fazendo boas defesas e as mudanças aconteceram. Entrou o Luan no lugar do Guedes, o Casares no lugar do Érico, demorou um pouquinho lá para os 30 minutos. O Otero acabou aparecendo no lugar no meio de campo também. O Otero entrou no lugar do gringo, o Tomás Andrade, e o jogo, como eu disse, mais aberto e o Atlético martelando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aos 43 minutos, depois de tentar, Casares, o gol de empate, na voz dele, na voz do dono do gol. Bola para Casares de fora da grande área. Vai devolver, trouxe para a direita, vai bater pro gol, bateu rasteiro, Caixa! Gol! Do Galo! Casares! No fundo do barbante, no canto direito, aos 43 da etapa final, na Bacia das Almas. Casares, uma borrachada de fora da grande área. Casares, uma borrachada de fora da grande área. Ele já tinha tentado uma vez, ele ameaçou, levou para a esquerda, abriu a defesa, ele trouxe de novo por dentro, mandou uma porretada, ele entrou no canto baixo do goleirão Vilar, que fez um grande jogo. Casares empata o Galo, evita a derrota no finalzinho. Casares, que entrou bem também na Copa do Brasil para levantar o moral do Galo no finalzinho do jogo. Casares empata o jogo para cima do Tupi, agora no placar 1
para o Atlético, também para o Tupi, Pancho. Enquanto todo mundo ficava E observando, terminou foi assim, pênalti, 1 a foi 1. pênalti, aconteceu. O Tupi de Vilar, o melhor, Afonso, Sidmar, Matheus, Patrick Brey, o Léo Salino amarelado, Léo Costa amarelado, Kaiser depois do Diogo, Tchô depois do Marcel, Vitinho Safadão depois do Patrick, Reis, o técnico Ricardo Leão, o Galo de Vitor, que foi bem, Patrick amarelado, Maidana Gabriel, Fábio Santos, Arouca Elias, o Andrade depois o Otero, o Eric depois o Casares, o Guedes amarelado depois o Luan, Ricardo Oliveira, o técnico Thiago Largue, alguns números, 13 chances do Atlético, 5 do Tupi, 154 passes do Tupi, aquilo que o Thiago Largue falou, 550 passes certos do Atlético, 63% de posse de bola do Galo, 38 do Tupi, 11 faltas do Atlético, 14 do Tupi, 4 escanteios do Tupi, 10 para o Atlético, boa arbitragem de Emerson de Almeida, 3.096 foi o público pagante, 3.666 o público presente, para uma renda de R$106.125. Agora é a Copa do Brasil, Figueirense em Florianópolis, o primeiro jogo do confronto entre Galo e Figueirense. É isso aí, Damião.